Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento PIB Curitiba. E hoje nós temos o prazer de receber a ministra Érica Checan, que é responsável pela Elo Capelania e que veio hoje nos trazer muitas informações, muito conhecimento, nos contar histórias emocionantes, impactantes, edificantes e nos ajudar a entender um pouco desse universo do acolhimento espiritual. Seja muito bem-vinda, Érica. Ai, que delícia estar aqui com você, com vocês. Uma honra. Sabe que esse ano nós estamos completando 20 anos de Primeira Igreja Batista em Curitiba. Uau. E estar aqui, né, neste momento, PIB, ele me enche, né, de gratidão, tantas experiências belíssimas que o Senhor e que a igreja, né, nos tem proporcionado. Muito obrigada, Simone. Estou fazendo as contas aqui. 20 anos de PIB, eu já estou sabendo, todo mundo está sabendo que são 10 anos de Elo Capelania, eu sei que você está lá desde o começo, que o Senhor te chamou para fazer essa implantação. Érica, me conta como é a sua história, como você começou na sua jornada de fé e como aconteceu de você chegar até aqui, inclusive como foi esse processo de se tornar capelã e conduzir a Elo Capelania. Uau, que delícia! Bom, como você falou dos 10 anos, nós tentamos registrar esta temporada ali no hospital com este livro, que muitos de vocês talvez já conheçam, e até mesmo com um documentário, cuja proposta era contar histórias de acolhimento espiritual na saúde. E uma das histórias foi a minha, Simone. Vou te contar, esse capítulo, esse livro, um presente de Deus, né? Mais de 90 pessoas participaram aqui conosco, contribuindo. Por exemplo, deixa eu voltar então. Olha que lindo isso. Há livros que nos informam, outros que nos inspiram, mas há aqueles que nos visitam, assim como a esperança que este volume anuncia. Isso não é maravilhoso? Muito lindo. Muito lindo. Esse Pascoal Peragini Júnior, um lindo mesmo. Muito, né, da experiência da capelania tem a ver com este líder, né, nosso pastor emérito aqui na igreja. Obrigada mais uma vez, pastor Pascoal, com a visão dele para me enviar para a capelania, né, algo novo na área da saúde. Então, nós fizemos 9 capítulos e em cada capítulo pessoas foram participando ou contando as suas histórias, ou contando a história de alguém que a gente cuidou, ou até mesmo encorajando. Então, o livro é muito interessante. Ele foi pensado em 3 partes que tem a ver com um método de acolhimento espiritual que a gente desenvolve. E eu quis contar, então, a minha história. Tem uma coisa bonita para vocês, sempre vai ter nas ilustrações um QR Code. E aí, se você olhar para esse, apontar, né, sua câmera para o QR Code, talvez você encontre vídeos de 10 anos atrás, 7, 8, sei lá, né, de um tempo atrás, e também atualizado. Então, as histórias que estão aqui, nós também tivemos esse cuidado de ser um livro integrativo, né? Muita gente também voluntariamente nos ajudou. As ilustrações são da Elise Garcia, uma querida, e o documentário é assinado pela Rede Super, produção do Marcelo e do Guilherme, o filho dele. Enfim, então tem muita coisa aqui da história e eu não estou enrolando, mas vou contar a minha. É muita coisa especial acontecendo, né? Essa comemoração dos 10 anos eu acompanhei nas notícias dentro da igreja. Eu já assisti ao documentário, gente, é imperdível, é emocionante. E você sabe que algumas coisas me marcaram no documentário, que a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente, e eu vi quando você disse no documentário que o acolhimento é como uma capa que você empresta para proteger outra pessoa. Aquilo me marcou muito. E não querendo dar muitos spoilers, mas tem uma história muito comovente. A gente que é mãe, a gente consegue sentir um pouco da dor profunda que aquela mãe experimentou, e quando ela precisa receber uma notícia muito difícil, ela cita que você chegou até ela e acolheu o rosto dela com as mãos e avisou que, e lembrou que Deus estava ali para avisá-la, né, que a filha já estava com Jesus. E
E eu fiquei pensando que essa sensibilidade, essa sabedoria, ela nasce de muita intimidade com o Senhor, mas eu acredito também que da vivência que foi estabelecida. Porque a gente muitas vezes tem um coração, né, voltado para o Senhor, mas chega momentos como um momento de luto, uma notícia de uma doença, a gente não tem muita certeza do que dizer. E só para ilustrar, eu conheci uma garota que teve perdas viveu uma experiência muito pesada durante a pandemia, que ela perdeu o pai, a mãe e o marido. E quando o último dos 3 faleceu, ela me contando que alguém chegou para ela e podia ter ficado quieto, mas a pessoa fez questão de dizer assim: nossa, eu não queria estar no seu lugar. E aquilo mexeu muito, machucou quem já tinha uma terra que já estava arrasada. Então, assim, eu imagino que uma pessoa não sai de casa para maltratar outra, né? Ela não foi até aquele momento de velório para maltratar, mas em não saber o que dizer, machucou muito mais do que acolheu. Então, hoje, a gente vai conversar sobre muita coisa, a gente já vai voltar aí na sua história, que eu estou muito interessada, mas desde que eu assisti o documentário que compõe esses produtos, né, criados para a comemoração dos 10 anos da Elo Capelania, eu estou pensando muito sobre isso, quero conversar muita coisa com você, porque você tem muita experiência sobre isso, e assim como eu estou muito curiosa, quero que os nossos telespectadores também entendam mais profundamente sobre isso, porque tem muita gente que talvez nem saiba que esse serviço, esse favor existe e é tão importante em momentos difíceis como esse. Vamos lá, o título do capítulo é Quando a Dor Bateu a Porta e a Esperança Fez Morada. O dia escolhido para a inauguração da capelania do Hospital do Rossio, em agosto de 2015, traz consigo uma experiência que eu não poderia esquecer. 7 de agosto. É uma data que eu precisava lembrar. Tudo aconteceu muito rápido. Na segunda-feira, 4 de agosto, no primeiro horário, meu esposo me levou ao consultório de um médico amigo que imediatamente aferiu minha pressão 5/3. Meu Deus. Com presteza, ele me encaminhou para internamento, com orientações claras sobre uma colite infecciosa e os cuidados de como eu deveria ser transportada. Deitada no banco de trás do carro, a possibilidade de desmaio ao chegar no hospital, os comprometimentos com a desidratação. Essa última me fez lembrar de quando ainda bebê, pós-parto prematuro, em dias de luto na família pela morte do meu avô materno, com 43 anos, fiquei desidratada. Os registros mnemônicos chegaram todos juntos ao pensar em hospital. Lá também ficaram minhas irmãs gêmeas, após parto prematuro em janeiro de 76, ou seja, as meninas fariam 50 anos agora. Quando mamãe foi milagrosamente curada após ter sido desenganada pelos médicos, experiência que repetidas vezes ouvi o meu pai testemunhando. Com papai, aprendi a orar. Em casa, eu o via ajoelhado diariamente. Ao nosso lado, esta era uma prática espiritual ao redor da cama no final do dia, logo ao amanhecer, antes das refeições ou em situações espontâneas em qualquer momento. Eu vou pulando um pouquinho. Com aproximadamente 5 anos, trouxe para o nosso culto doméstico o incômodo causado por uma pequena bolinha em meu olho. Papai me perguntou se eu acreditava que Jesus poderia me tocar. Respondi que sim. Oramos. No dia seguinte, qual não foi minha alegria extravagante ao passar a mãozinha em meus olhos e não encontrar a bolinha ali. Desci correndo da cama de cima do beliche que dividia com a minha irmãzinha, gritando pelo apartamento: Jesus me curou! Jesus me curou! Aquela experiência me aproximou ainda mais das histórias bíblicas que eu tanto amava escutar e contar para as minhas bonecas quando brincava de cultinho ou para as minhas tias, avós, familiares, amiguinhas no colégio, na igreja. Meu coração infantil buscava por experiências vivas com Jesus. Eu o amava, sonhava com ele. Nesta época, desejei ser fada. Descobri que no universo cristão, meu desejo combinava com missões. Então, ser missionária era o que eu queria quando eu crescesse. Legal. O trabalho pastoral dos meus pais me inspirava. Chamávamos nossa família de Lar do Oscilar. Saímos da capital paulistana para Registro. Eu, meus pais, Aguinaldo, Linda, Egli, minha irmã e o nosso caçula Dante Rui, na barriga da minha mãe. Amando o povo do Vale do Ribeira, no ambiente casa e igreja, se deu meu primeiro preparo para a formação ministerial. Bom, eu vou
aqui no texto, não vou contar tudo aí para vocês, mas dizer que daquela primeira experiência, eu estou numa UTI, então, em agosto, quando tudo foi acelerado e daqui a pouco eu tô dentro da UTI, porque a infecção, né, já tinha gerado uma septicemia e era generalizada e eles estavam ocupados de como interferir. Quando eu cheguei na UTI, era um ambiente que eu não conhecia, tinha um relógio bem na minha frente e por volta da meia-noite eu comecei a sentir um líquido saindo do meu corpo. E eu sabia que não era diarreia, porque eu tinha tido uma semana de diarreia. Então, o que é que estava saindo, né? Era um líquido involuntário. Eu chamei o enfermeiro e ele disse: quando terminar, você me chame, Érica. Desta minha experiência com o enfermeiro, eu ressignifiquei o texto de Salmo 41:3, quando o salmista vai dizer: o Senhor cuidou de mim, da doença até a recuperação, o Senhor afofou a minha cama. E eu comecei a perguntar, e faço isso ainda hoje, o que seria afofar a cama? O que seria afofar a cama para você? É o que eu geralmente escuto. As pessoas vão falar de conforto, mas no original tem a ver com a asepsia, tem a ver com limpeza. Ou então, nos nossos dias, é aquele que troca a sua fralda. Meu Deus. Parece que a gente não se prepara, né, para usar fralda. Uma experiência muito comum nas UTIs. Um Deus que se coloca neste lugar, nesta posição, de modo histórico, Deus se revela através de técnicos de enfermagem, porque esse trabalho é deles. Ou então de uma equipe multidisciplinar, onde todos estão cuidando. Eu fui aprendendo isso depois. A própria capelania faz parte de uma equipe multidisciplinar. Fato é que o médico dos médicos também pode ser um faxineiro ali no hospital, promovendo a asepsia. Como foi tremenda aquela minha experiência de ser paciente. Depois que o líquido começou, eu comecei a escutar na meu ouvido, aparato aqui auditivo à minha esquerda, canções de louvor. Era como se eu estivesse dentro de uma sala de oração. E eu ouvia canções. E no meu ouvido direito, eu ouvia pessoas orando. Jesus, tenha misericórdia. Ela, não, a Érica, não sei o quê. Eu escutava, sabe aquela coisa de muitos orando juntos simultaneamente? Bom, poderia ser delírio, poderia ser alguma outra complicação do meu quadro infeccioso, mas eu prefiro acreditar que essas experiências elas tinham a ver com a manifestação na presença mesmo de Deus. À época não tinha Instagram, não tinha o WhatsApp, para que as pessoas se conectassem, mas o Espírito Santo de Deus ele se move com liberdade. Experiência semelhante eu vivi na pandemia, quando o Espírito Santo estava ali, mesmo com as pessoas entubadas. Ele não fica entubado, né? O fato é que dali a pouco eu comecei a ver imagens. E das imagens eu via mãos, eu via muitas mãos de idosos. Aquilo era tão especial para mim. Eu via mãos negras, gente, criança, mãozinha de criança. Eu via mãos. E eu me lembrei de que anos antes, talvez você tenha visto, você que está aqui com a gente, uma reportagem de uma cirurgia que foi feita quando o bebê ainda estava dentro do útero da mãe. E antes de fechar aquela intervenção cirúrgica, o bebê segurou no dedo do médico. Parecia isso para mim, porque eu comecei a enxergar uma outra mão mexendo com o meu abdômen. Depois eu soube disso porque em dias eu tinha adquirido mais de 20 litros, então eu, né, enchei absurdamente naquele momento. E eu vi esta mão
me limpando. Então, eu estava de olhos fechados na UTI, com líquido involuntário. À minha esquerda eu via canções de louvor, de presença de Jesus. Na minha direita, a gente orando. Eu via imagens de oração e, e este movimento de Deus me tocando. Isso foi a madrugada inteira, porque por volta das 6 horas da manhã, o líquido parou. Como eu estava com o relógio ali, as canções pararam, as orações pararam, tudo meio que simultaneamente, as imagens pararam. Então eu chamei o enfermeiro. Sempre me lembro, era um enfermeiro oriental, japonês, muito atencioso. E, e ele, então, foi fazer a sepsia e disse: não era nada, Érica, era só água. Dias depois, nós fizemos um exame, a colonoscopia, e a gente tem os dois exames antes de eu entrar na UTI e agora quando eu tinha saído já. Aqui a gente tem muita infecção e branco, né, tudo comprometido. E o outro ele era rosa, não tinha nada. E eu me lembrei muito de Naamã, quando ele disse que a pele dele ficou como de criança. Ter experimentado este lugar do paciente, este toque, um Deus presente, um Deus que nos visita, até naquilo que nem sempre é tão consciente assim, eu não poderia esquecer. Por isso, 7 de agosto foi pensado. Eu estou ali junto a experiências da saúde, da enfermidade, muitas vezes da alegria, como a chegada de um bebê, ou da dor quando num óbito, ou numa festa, numa alta celebrada. Mas o Senhor me tocou quando eu era pequenina, me tocou já mulher e me toca a cada experiência. Então, da minha história, eu acho que eu traria esse destaque, que aqui eu continuei contando de como foi para nossa família a experiência também da pandemia, quando meu marido, que estava ainda em manutenção de um tratamento oncológico, pega Covid 4 vezes, também vai para UTI. Então, Simone, não é algo do outro, é conosco. Você esteve em todas as posições possíveis. Você foi a pessoa doente, a, a familiar da pessoa doente. Então, todos esses momentos, todos esses lugares você experimentou de algum modo. Parece que vai fazendo sentido, entende? Uhum. Então, ter perdido minhas irmãs, né? Eu sou prematura, então tem aí tantas histórias, mas quando eu vejo uma mãe chorando por causa dos filhos que ela perdeu, da filha, eu me lembro de como minha mãe chegou em casa. Eh, o enxovalzinho estava pronto. Eu lembro dela chorando sobre as roupas das meninas. E na época ela já quis adotar, enfim. Então, eu tenho a sensação, né? Cada história é única, mas de que o Senhor vai nos conduzindo de um modo tão gracioso pela vida, que ser capelã não é uma função, né? Tem a ver com um jeito de viver. Por isso, quando você pergunta, É um claro, propósito. um propósito, enfim, eu amo o ministério pastoral na igreja local. E foi, né, no contexto da igreja que eu fui vivendo experiências extraordinárias com o Senhor. Eu também venho da área da adoração, como você. Minha primeira formação, eu sou bacharel em música sacra. Fui para o seminário ainda menina, com 18 anos. Que experiência extraordinária participar dessa experiência do louvor, da adoração,
quanto regente coral. Ai, eu sinto uma saudade de Cantar é muito experiências bom, tão eu te entendo. extraordinárias. Aliás, nos 10 anos da capelania, nós fizemos o lançamento do livro aqui na igreja. E então os voluntários vieram, porque a gente teve um movimento tão bonito de ir nas igrejas dos parceiros, né? Fomos em pelo menos umas 22 igrejas e instituições. E aqui, em todas elas a gente cantava e tudo mais. E aí aqui a gente participou, 19 de outubro. Gente, dá uma olhada aí no YouTube da primeira igreja. E eu pude reger. Ai, quando eu comecei, eu me lembrei das bonecas de novo, né? Da experiência da infância. Senhor Jesus, eu sou tão grata ao Senhor, né? De poder cantar aleluia, criança. Hoje eu já sou senhorinha. E, enfim, que bonito isso. Então, E olha que legal, quando você regeu as bonecas eu não vi, mas quando você regeu o coral de voluntários aqui da nossa igreja, eu estava lá. Eu vi, foi muito bonito. é muito especial ter servido aqui na igreja com os idosos. Então, minha primeira experiência ministerial aqui nesses 20 anos foi com idosos, plantando esse ministério. Na verdade, um ano depois que a gente chegou, porque nós vimos por um convite para o meu marido, né, o Entendi. Jacob, que ano passado teve a oportunidade de realizar um sonho que era da Cleusa Peragine, de uma escola de marcenaria. Então, tudo que você vê de madeira aqui nessa igreja, o Senhor nos deu o privilégio, né, através do meu marido, de participar da equipe dele e tudo mais. Eu servi no Ministério de Mulheres, enfim, guria. Hoje o privilégio é ver os nossos filhos também, né, servindo ao Senhor no ministério e para além do ministério também. Então, Sim, um pouco da minha trajetória é esta. Uma mulher que ama Jesus, que que é bom, amada por que legal. Jesus. Agora, essa sua história com o Senhor e tudo que te forma, né, como cristã, como mulher, como ser humano, mas efetivamente essa atividade, ela começa como? Uhum. Há ciclos, né? Depois do nascimento do Davi, nós estamos falando o Davi nasceu em setembro de 2001. Eu pedi o meu desligamento da equipe ministerial, que a gente participava em São Paulo, uma igreja que a gente ama muito, que muito nos amou também, com amizades eternas. E o Senhor me visitou com João 21. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aquele foi um marco de ampliação do ministério, né? A partir da adoração. Tu me amas, Senhor, tu sabes, né? E aí Deus trabalhando a questão do ministério pastoral. E na época eu perguntei, naquele momento, né? Eu disse, mas quem são? E eu escutei o Espírito Santo dizendo para mim, Silvia e Davi. A primeira experiência era materna, o que, obviamente, né, é um privilégio, mas eu fiquei 3 anos sem estar no ministério, então, eclesiástico, uma experiência de um esvaziar-se, né? Eu tinha sido preparada para reger coral, mas para dar conta da dinâmica de criança pequena, com amamentação, fralda, cuidar da casa, né, finanças restrita. Guria, eu tinha sonhos, eu achava que todos os dias eu ia fazer o cultinho doméstico com os meus filhos, e aí comecei a aprender que o carro tinha que ser uma catedral, que na hora que eu levava um para a escola, né, era ali também a experiência da adoração. Então, ali começou esse movimento, essa ampliação do ministério pastoral, do focar as pessoas de um modo diferente de como eu já vivia isso. Nossa, Ah, mas como Deus é perfeito, né? Deus nos corrige antes, às vezes, até de nós errarmos. Porque nós sabemos que o nosso primeiro ministério é a família. E o propósito do Senhor com a sua vida, hoje nós todos vemos, alcança milhares de pessoas. amém. Mas o começo, ele tem que ser muito preciso. Primeiro é a nossa casa. E aí ele vai mostrando com tanto carinho, com tanto amor. Se você me perguntasse, adivinha qual foi quem eram as primeiras ovelhas? Apesar de óbvio, talvez eu não conseguisse deduzir.
Mas é isso, os primeiros são os nossos filhos. E é muito, também sou mãe, é muito desafiador. Enquanto jovem, eu vivi a experiência de liderar muitos adolescentes, crianças, e parece que era mais fácil. Quando chegou dentro de casa, com os próprios filhos, o desafio ficou maior e me deu mais medo, deu mais trabalho e uma sensação, muitas vezes, de não conseguir. E aí fui aprender sobre isso, foi uma questão que eu coloquei também diante do Senhor, e é uma batalha, é algo pelo qual a gente precisa lutar, e aí o nosso senso de ministério é aprimorado, não é verdade? Sim, sem Que dúvida lindo, me nenhuma. emocionei agora, porque eu acho que eu entendo, é um ministério muito grandioso, mas ele precisa começar no lugar certo e a nossa família é o primeiro. Interessante, Simone, que não acaba, né? Hoje Silvia tem 27 anos, Davi tem 24 anos, e eu acabei de voltar de uma experiência muito especial. Davi estava estudando fora e eu pude ficar um período ali com ele. Então, mesmo tendo filhos adultos, eh, não é a mesma coisa, né? São novos desafios. Então, quem são suas ovelhas? Seus filhos, né? E não precisa de PRA, né? É a partir e eles que nos ensinam a cuidar e ser cuidados. Mas também naquele dia o Senhor foi mostrando outros públicos. Muito interessante. Eu tinha 30 anos quando eu tive essa experiência. Hoje eu tenho 53, quase 54. Glória a Deus. E Deus foi me mostrando públicos um tanto quanto à margem. Foi como eu percebi naquele momento. Idosos foi um público que Deus me mostrou. E depois o pastor Pascoal vem e me pede para implantar um ministério com idosos. Eu já tinha uma experiência com idosos ainda lá em São Paulo. Mulheres foi um público que Deus me mostrou. São públicos de cuidado pastoral que eu amo. Mas eu achava que eu só ia ter essa experiência de aproximação com mulheres quando, tipo agora, com mais de 50 anos, filhos adultos, ou daqui a pouco, né, se Deus quiser, já avó e tal, porque a experiência, a escola é a própria vida, né? Mas não, meu Deus, eu ainda tinha meus 34 anos quando o pastor, 35, quando o pastor Pascoal me chamou. Então eu ainda era muito jovem. E eu entendo isso, porque aí eu precisava depender dele, né? Hã, outros públicos e o público, de gente doente. E agora, fisicamente, não é muito difícil da gente identificar, né, mas e toda essa questão, da saúde mental e de tantos outros desafios nas famílias. Então, Simone, pra capelania, o texto sagrado foi, quando o pastor Pascoal me chamou, foi: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para cuidar", né. Jesus vai dizendo o que era ali a referência profética que traz em Isaías e se completa quando ele chega. Eh, eu fui vendo isso em mim, de que era algo que eu só poderia viver no Espírito Santo de Deus. Se não houvesse uma unção, e ela existe, o Espírito Santo já nos visitou, nós já somos batizados no Espírito, eu não sei como seria. E de modo muito especial a época da pandemia. Então, um recorte de experiências com o Espírito Santo de Deus, com dons ministeriais, para estar naquele lugar. Por quê? Porque é isso mesmo, a dimensão espiritual, ela é humana, ela não é do crente, Sim, com né? Ela é do certeza. ser humano. E aí, talvez, puxar aqui um conceito que eu gosto muito, que é o conceito da dor total. Cicely Saunders, uma médica, ela vai identificar na sua prática clínica, na Inglaterra, em 67, de que os pacientes, por exemplo, oncológicos, eles tinham sofrimento físico, mas eles também traziam evidências de sofrimento emocional, de sofrimento social, não vou ficar explicando agora o conceito, mas de sofrimento espiritual. E aí, para os teóricos, né, para a ciência, o sofrimento espiritual, ele está como que um eixo do cuidado, porque ele fala da singularidade, do que faz sentido para um, não faz para o outro, das relações de importância, inclusive relação com Deus. E aqueles que não
cultivam, né, uma espiritualidade com Deus, inclusive em momentos assim, né, de enfermidade, se questionam sobre quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui e agora, né? Questionamentos sobre morte, por exemplo, como vai ser depois. Isso não é de novo, do evangélico, né? Mesmo uma É. pessoa evangélica, tendo uma experiência com Jesus, é, ela tem perguntas, ela tem emoções sobre este momento da finitude. Então, algo relativamente novo, Deus tem me dado a graça de estudar sobre isso. Então, agora eu estou fazendo um mestrado pela própria Fabapar para querer servir neste outro lugar, né, de estar também numa equipe multidisciplinar e ensinando pessoas sobre o cuidado espiritual na saúde. Acho que você tem perguntas sobre isso. Muitas perguntas. E eu queria destacar aqui para os nossos espectadores que o assunto espiritualidade na saúde, ele é recentemente novo. Ele é recente. Ele é relativamente novo. Mas a Organização Mundial da Saúde reconhece que a espiritualidade é um dos aspectos que compõem o indivíduo e, portanto, a sua saúde, desde 2019. E agora, em 2025, o Conselho Federal de Medicina Brasileiro criou uma comissão de espiritualidade e saúde para debater essa questão, para debater estabelecer mais estudos, avaliar estudos já existentes, para construir um entendimento sobre essa abordagem, sobre como lidar com a questão da espiritualidade, né? Então, assim, nós sempre soubemos disso, mas agora a ciência reconhece, os estudiosos, os profissionais da área de saúde se rendem ao fato de que, sim, somos espirituais. E o versículo diz, né, que nós somos alma, corpo e espírito, e tudo isso precisa ser adoece junto, precisa de cuidado junto, e às vezes adoece a alma, e aí o corpo é afetado, e às vezes adoece o corpo, e aí a alma é afetada, e aí entra a pessoa que vai ajudar nessa questão no aspecto espiritual. Porque o médico tá ali, ele entende de antibiótico, ele entende de vacina, ou ele conhece os tratamentos mais modernos, mas tem um ser humano ali, Isso mesmo. completo, complexo, que precisa ser acolhido. E eu não tenho essa vivência de hospital, mas nós ouvimos falar sobre, por exemplo, pacientes que ficam abandonados, que não recebem visitas. Eu vivi na minha família, né, um ritmo de paciente oncológico nos últimos anos. Era minha mãe. Em algumas internações dela, nós estávamos, às vezes, no quarto com outros pacientes, e tinha paciente que a gente fazia rotatividade lá na mãe, e a paciente, ao longo de dias, não recebia ninguém. Mas a gente não pode esquecer, para o Senhor, o Jesus que morreu na cruz por mim, morreu por aquele paciente ali também, que está esquecido, que está abandonado, não sabemos o motivo, né? Imagino que vocês não conhecem necessariamente a história, mas aquela pessoa precisa ser acolhida. Então, quando você começou no ambiente de hospital mesmo, como foi entender toda essa variação, toda essa diferença de um paciente para outro? Como eram os pacientes, o acolhimento deles com vocês, eles entendiam, vocês se entendiam, tinha paciente que era resistente, como foi esse processo de atendimento mesmo? Tá, então vamos falar da especificidade, né? O Hospital do Rocio, ele foi inaugurado numa nova sede, querendo atingir 97% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Tá. Então, nós recebemos pacientes do Paraná, né? Da região metropolitana. E essa especificidade aí, né, da nossa clientela, do nosso público, me favoreceu ir buscar a parceria nas igrejas. Porque nós já falávamos disso no início, né? A capelania não é algo que tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é a gente tem que cuidar de quem está doente, ok?
não sei se hoje a gente vai ter oportunidade de trabalhar a história da capelania, conceitos de capelania, enfim, mas fato que esse movimento de ir na direção de quem está doente é missão de todo cristão, né? Sim. Que denominação for, enfim. Historicamente, a gente tem um legado nos irmãos católicos, inclusive por causa dos hospitais confessionais do nosso país. E nós temos algo muito legal, Simone, para falar, que é o direito constitucional de assistência religiosa. O que é isso? Então, a mãe estava internada. Além da possibilidade da família estar presente, ela tinha por direito a possibilidade de assistência religiosa. Bom, qual é então a confissão daquela paciente? Se ela é evangélica, de uma igreja X, espera-se que aquela igreja se mobilize, levando, né, um representante daquela comunidade de fé para poder assistir aquela paciente. Então, não há proselitismo, há respeito. Né? Ok. Não tem como não ter a tolerância religiosa. Não é uma questão de tolerância, é uma questão mesmo de humanidade. Sim. Se o paciente é de uma religião afro-brasileira, ele não quer ser assistido por pastor que vai pregar o evangelho. Não é este o lugar. Não é lugar de apologia, é lugar de cuidado. Né? Então, quando eu cheguei, eu entendia que eu precisava fazer um contato com os religiosos da cidade. Obviamente, eu fui me identificando primeiro pelos que são mais próximos da gente. E eles é que indicaram, enviaram aqueles que seriam os voluntários para fazer um acolhimento. Porque eu imaginei, gente, 1.200 leitos, uma capelã, a gente não faz milagre. Então, o que eu fui entendendo, por isso o Espírito Santo me ungiu, e a todos nós, era de já montar uma equipe, já montar uma estratégia. E vamos lá, sem recurso financeiro. Então, essa estratégia vai ser como? Com voluntários. De um lado, assistência religiosa, é algo que todos os hospitais, né, precisam liberar, cada um tem a sua estrutura, mas agora um serviço de acolhimento. Daí surgiu o acolhimento espiritual. Okay. E me permita mostrar algo que eu gosto muito, é de um professor chamado Carlo Leggett. E eu o conheci por causa de uma das maiores pesquisadoras no assunto espiritualidade e saúde aqui, em Curitiba, inclusive, professora Mari Ruth Esperandil. Numa das aulas sobre um modelo de cuidado espiritual, modelo diamante, ele vai dizer, imagine aqui o triângulo com a base, o meio e a ponta, tá bom? Então, aqui na base, já traduzido, seria acolhimento. No meio, atendimento. E na ponta, situações de crise. Então, uma pessoa que está em processo ativo de morte. O que você está falando, Érica? Uma pessoa que tem dias ou horas, nós, os profissionais da área do cuidado paliativo, ou seja, pessoas que têm uma doença que ameaça a continuidade de vida, ela é perfil de cuidados paliativos. Uma abordagem clínica multidisciplinar que quer, entre outras realidades ali, promover controle de sintomas e qualidade de vida até o fim, certo? A doença vai fazer o seu desenho. O fim é morte. Pronto. Para todos nós, mesmo sem uma doença. E neste período, que pode durar anos, uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da continuidade de vida, pode viver anos. Eu fui descobrir que o meu pai, que foi portador de doença de Chagas, gente, eu tinha 2 anos, quando eles souberam. Meu pai morreu, eu tinha 27. Esse período todo, ele podia estar sendo cuidado por esta abordagem, ok? Cuidados paliativos, anos. Cuidados de fim de vida, meses ou semanas. Estou aproveitando aqui para trazer essa orientação. É aquela pessoa que vai tendo uma evolução mais rápida da doença. Se eu sei que um familiar que eu amo está em cuidados de fim de vida, gente, se apure. Porque tem coisas que a gente pode viver naquele momento e vai passar. Agora, pensando em quem está nos assistindo e que às vezes não tem muita vivência com esse universo da saúde, mas agora está diante de uma situação.
se apure. O que você está me convidando para fazer exatamente? A dar Se eu tenho sentido. que acertar algum ponteiro? Perfeito. Entende? Não fazer de conta que não está acontecendo. Uhum. Ai, não, vai ficar tudo bem. O melhor está por vir. Não é este o lugar. E quem que conscientiza essa pessoa? A equipe de cuidados paliativos, ela tem esta responsabilidade, De ajudar. ok? E assim, não é quem conscientiza essa pessoa, é toda uma abordagem mesmo, né? Que eu tô tentando colocar de cuidados, porque tem Sim. gente que não quer. O Sim. próprio paciente não quer. Tem família que diz, não conta pra ele, Isso. né? Então, cada caso é um caso, E tá aí bom? é o papel dessa equipe respeitar. Sempre, mas deixa eu te contar. Nós identificamos que paciente e familiar são uma unidade de cuidado. Não é só a paciente que está doente, a família está vivendo Sendo uma situação afetada, delicada. ok. Então, nós vamos cuidar do paciente e do familiar junto e identificando quando que isso aqui é oportuno, quando não é oportuno. Entendi. Aqui no livro, bem interessante que um dos nossos capítulos é sobre cuidados paliativos. Por exemplo, eu tenho atendido uma mulher que é minha amiga, remotamente, ela mora em São Paulo. Essa semana ela fez 59 anos, Taninha. E quando eu comecei a atendê-la, um dos desejos que veio ao coração dela, porque eu usei uma técnica, enfim, era reunir amigos, familiares e clientes e etc., enquanto ela tem esclerose lateral amiotrófica, enquanto ela ainda tinha condições de interagir. Ela já não tinha mais condições de falar, ela já tem a mobilidade comprometida, cadeira de roda, ela não tem nenhum movimento. Mas ela poderia ser guiada até esse dia. Então, sem entrar em tantos detalhes, está também disponível para vocês, o movimento Viver Infinitos. Ela escolheu um nome, 4 temáticas: gratidão, finitude, propósito, espiritualidade. E nós juntamos na igreja dela, ela foi membro aqui da primeira igreja também, então, como primeira igreja, por isso que eu estava também ajudando. Então, fizemos uma roda de conversa com o pastor atual dela, um outro pastor que ela tinha tido, sobre as questões daquele momento, as canções que ela queria ouvir, e ela surpreendeu a todos nós, porque uma das coisas que a gente fez no trabalho de capelania foi refletir, por exemplo, sobre a relação dela com as filhas, olhando para a palavra, um Jacó chama os filhos todos e dá bênção, lá em Gênesis 49. Ei, vamos fazer uma bênção para as meninas? A Tânia fala comigo, ela se comunica pelo Toby, uma tecnologia que faz a leitura ocular e então escreve no WhatsApp, tá? A única coisa que mexe. Então ela ficou de fazer uma bênção para as filhas. Quando chegou na hora do evento, cadê o papel? Eu ia emprestar a minha voz para ler o texto dela, que era uma surpresa para as filhas. E aí daqui a pouco vem a voz dela. E gente, ela conseguiu acionar um familiar que conseguiu captar a voz dela, que ela começou a agradecer a presença de todo mundo e deixar uma bênção para as filhas. Então, assim, um evento como este, ela está viva, mas a cada dia com comprometimentos que a doença traz, ou você faz, quando é possível, ou não vai fazer. Ou não vai acontecer, entendi. Então mas esse foi um desejo dela. E aí, Érica, como você ficou sabendo? Porque eu estava ali para fazer um acolhimento que tem a ver com escuta, por exemplo. Isso eu queria te perguntar também, porque a gente pensa em acolhimento espiritual e às vezes a gente esquece de acolhimento e tem uma mania de aconselhamento, que são coisas diferentes. Coisas bem né? Diferentes. Não que uma coisa que elas não possam se oportunize a complementar, outra, exato. mas essa pessoa precisa de acolhimento, ela precisa ser ouvida, Perfeito. não é verdade? Porque a gente quer falar. Quantas vezes a gente quer falar e talvez esse seja um grande erro de principiante ou não? São várias as possibilidades, né? É difícil a gente lidar com algo que nos confronta. Porque eu me vejo no outro também. Sim, né? Então, por vezes, o falar tá no controle, é dominar a situação. O silêncio, ele nos deixa muito vulneráveis, né? A escuta. Eu vou aproveitar que você trouxe isso para falar sobre capacitação. Sim, por né? favor. Então,
quando chegaram aqueles voluntários, aqueles primeiros líderes, né? No Hospital do Rocio, a gente tem um movimento que é muito sagrado para mim, que é um movimento de unidade entre cristãos. Então, por vezes, uma equipe que tem lá 30 voluntários, a gente tem 27 igrejas diferentes. Igreja católica, metodista, presbiteriano, o católico carismático, do não sei o quê, os franciscanos, o batista da primeira igreja, da última, enfim, né? Então, um exercício, e foi outra palavra que Deus nos deu naquele momento, porque quando eu cheguei, eu identifiquei os irmãos católicos fazendo uma pastoral dentro do hospital, e aí a gente ali, ó. Mas aí eu percebi que, assim, o irmão vindo de uma comunidade, ele ia olhar a visita hospitalar com o óculos, né? Com o filtro daquela comunidade. Então, aquela igreja, por exemplo, ensinava sobre uma oração de repreensão, porque esta doença pode ser algo do inimigo. Então, todos aqueles que vinham daquela comunidade, a postura, o posicionamento era de embate, né? Espiritual, religioso, mandando o diabo para fora. Já chega uma outra comunidade em que vai focar a doença como uma fragilidade emocional. Então, vai tratar... Procurar questões emocionais. Exato. Chega outra comunidade, não sabe o que fazer. Né? Outra comunidade quer evangelizar. Né? Outra comunidade, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E aí, eu estou representando um serviço junto a uma instituição hospitalar em que, misericórdia, não dá para um amarrar, outro soltar, um bater e outro assoprar. Tem que falar a mesma língua. A gente tinha que ter um alinhamento. Foi aí que surgiu um método de acolhimento espiritual, porque lá naquele nosso triângulo, lembra, é a base. Sim. E nós tínhamos que todos ter pelo menos a mesma, esse alinhamento mesmo. O que nós vamos fazer aqui, tá bom? Eles não vão perceber a denominação. Isso não é importante, gente. Agora já não tem, né? Exatamente. Então, o que é que a gente vai... Como é, né? Qual que é o nosso, de fato, protocolo de acolhimento? E nós começamos, então, a fazer capacitações já há alguns anos. Num primeiro momento, a nossa intenção era que o pré-requisito, que aquela pessoa tivesse feito um outro curso de capelania. Cada curso tem vários, né? Tem lá o seu currículo. Mas nós, então, queríamos aplicar o acolhimento espiritual ao exercício ali no Hospital do Rocio. Quando chegou a pandemia, então nós fomos convidados, e o crédito é do Carlos, o pastor aqui da igreja, que, Érica, você tem que fazer EAD, você tem que filmar, e eu muito resistente, porque a gente não faz acolhimento espiritual lendo uma apostila. Sim. Né? A gente faz isso na prática, vivenciando. Mas, enfim, eu obedeci e nós montamos toda uma estrutura pela jornada. Então, nossos cursos começaram a ser híbridos. Hoje é mais ou menos assim, pessoal, 2 vezes por ano, né, a gente oferece, sendo que durante um mês nós fazemos uma imersão em acolhimento espiritual com um encontro semanal a cada semana, 4 semanas, né? Primeira semana, já vou até contar rapidinho aqui para vocês. Uma visita técnica, onde você vai conhecer um pouco o ambiente hospitalar e vai conhecer a nossa equipe veterana. Lembra que na outra entrevista eu falei de que uma das nossas valores é o humano, é o 1 a 1, 2 a 2, né? A gente junto, sim. Como Jesus enviou, enfim, sem querer ser literal, mas entendendo o valor de um discipulando o outro, sim. Ok? Então, você vai conhecer aquela tua equipe. Atualmente, nós temos 4 equipes, horário de manhã, de tarde, de noite ou no final de semana. Ou seja, dá para você se encaixar. Exato. Segunda semana, a gente faz a aplicação do método, esse de acolhimento. É um simulado que nós desenvolvemos. Terceira e quarta semana, você vai ter a oportunidade de acompanhar um veterano e participar ali daquela primeira visita. Terminou aquele mês, você, que vai estar com a gente, vai ser convidado a um fechamento, onde nós vamos fazer uma entrevista, se você quer continuar, se aquilo é algo que você gostaria de investir um pouco mais de tempo. E aí você vai participar de 3 meses de estágio supervisionado.
Então, é algo sensacional, porque você vai caminhando um pouco mais. Lembrando que tem o EAD lá de reforço de método e outras coisas que a gente faz aqui pela jornada também. Então, ao final deste período, mais ou menos 4 meses, a gente tem uma formatura num curso que tem aí por volta de 90 horas, porque também, uma vez por mês, nós temos um encontro síncrona com temáticas que tem a ver, obviamente, com o trabalho que a gente está realizando e com gente extraordinária que tem participado com a gente também. Então, isso para nós era, assim, algo da nossa responsabilidade. Que ninguém chegasse no hospital, como você disse, ali no sepultamento e falasse, né, algo como para aquela moça, a Vanessa, aqui é a história que a filha morreu, ela estava acompanhando uma irmã e a irmã disse: Você deu dízimo no último mês, né? Porque como se Se ela tivesse sido castigada. castigada, exatamente. Entendi. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Essa experiência da compaixão, né? É algo que outro dia eu volto para a gente conversar. A gente desenvolve, pelo menos nesse semestre, de modo que os nossos pacientes são assistidos. Os voluntários recebem uma experiência que é para a vida, Com certeza. que é para a vida. E o nosso mundo fica melhor. Porque a propósito, nós precisamos sinalizar o reino de Deus. E uma das experiências de sinalizar o reino de Deus foi ele quem disse: Estive com fome, deste-me de comer, estive com sede, deste-me de beber, estava nu, vocês me vestiram, fui forasteiro, né? E vocês me receberam, estive preso, vocês foram me visitar, estive doente. Tem uma versão que eu gosto, mas vocês cuidaram de mim. Ai, Érica, muito obrigada por esse nosso tempo, que a gente já estourou, então a gente precisa encerrar, mas que conversa abençoada, como é bom nós conhecermos essa estrutura, porque no culto a gente vê o pessoal do louvor, o coral, o pastor, mas nós somos igreja também nos bastidores, Opa. né? Nós somos igreja também de segunda a sábado, né? Não só no domingo. E que bênção ver que o Senhor levanta pessoas para atender o necessitado. Sem dúvida, dentro do hospital as pessoas estão necessitadas e a sabedoria, parabéns pelo curso, pela capacitação, pela metodologia desenvolvida, que o Senhor continue abençoando. E você que acabou de nos assistir aqui, conhecer um pouco mais sobre a história da Érica, como ela chegou no universo da capelania, do acolhimento espiritual. Tem espaço para mais gente. Por favor. E mais gente preparada. Então, se informa com a Érica, segue ela no Instagram, e aí vocês vão ver. São 2 vezes ao ano, né? Essa capacitação. 2 vezes ao ano. Então, e aí, sempre que saírem as inscrições, elas vão estar disponibilizadas nas redes sociais da Érica, do hospital, imagino também, Sim. na nossa igreja também. Então, não perca a oportunidade. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada por você que nos acompanhou. Até uma próxima. Isso aí, segue a gente, @elocapelania.org.br e, por favor, lembre de mim, dos nossos, nas suas orações. Aquela experiência, quando eu fui paciente, ela é emblemática, porque tinha adoração, tinha oração e tinha ação. Muitos dos projetos ali na capelania não é só o da visitação. Você que é da área da adoração, seja bem-vindo. Você que é da intercessão, seja bem-vindo também. Você que é do abraço, estamos te esperando. Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Até a próxima, pessoal.